Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhes providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não disserem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, neste dia 18, nós estamos continuando aqui a nossa meditação no Evangelho de São Marcos. E é importante aqui a gente entender um pouco a sequência do que está acontecendo, cronologicamente falando, que isso vai ficar um pouco mais fácil para a gente entender a situação. O clima que está instalado aqui nessa passagem de hoje, que nós acabamos de ler, é bem interessante. Jesus, ele cura o homem da mão seca no templo. Antes disso, ele arranca as espigas no dia de sábado. Depois, ele cura o homem da mão seca. Na sequência, ele realiza muitas curas, né? Até que ele se retira, né? Primeiro, por quê? Primeiro porque Jesus ele quer ir levar a boa nova a outras pessoas. Mas também, aqui tem um fato interessante que os padres da igreja vão nos dizer, né? Por causa da ingratidão do povo também. Veja, os judeus aqui, a grande maioria dos judeus e até aqueles que teriam que, em primeiro lugar, acolher a boa nova de Deus, teria que ser o primeiro a acolher a boa nova de Deus, eles são aqueles que estão perseguindo Jesus. Isso é um fato, né? Então aqui Jesus ele vai além Jordão, ou seja, ele vai ao território de Tiro e Sidônia, né? Ele vai ao território dos pagãos, né? Aliás, ele vai ao contrário, né? O pessoal da região dos pagãos é que vem até Jesus. Eles é que vêm para ouvir a sabedoria, eles que vêm para poder acolher a nosso Senhor, eles que vêm para poder receber toda a graça de Deus. Ora, uma vez que o povo eleito, aqueles que eram para acolher em primeira mão, eles não só não acolhem, como duvidam de nosso Senhor, quanto tramam como ele, e como começam a persegui-lo, então, aqueles que são os estrangeiros, eles vêm então para receber a graça de Deus. E isso aqui tem um ensinamento para cada um de nós, queridos irmãos. Isso diz para a gente o seguinte, que nós não somos donos da verdade. Não somos. E aqui o Evangelho de hoje entra num ponto que é extremamente importante para os nossos dias. Infelizmente, desgraçadamente, hoje nós estamos com muitos sabichões da internet que eles se acham mais que a igreja, mais que os santos doutores da igreja, mais que o Santo Padre e o Papa, mais que os bispos da igreja. Eles se acham o rei da cocada preta. Eles é que estão com a verdade. A doutrina de 2000 anos da igreja não vale nada para essa turma. A doutrina de 2000 anos da igreja, bimilenar, com 21 concílios ecumênicos, né? Com toda a tradição da igreja, com toda a bagagem, tudo isso não vale de nada. Para algumas pessoas isso não serve de nada, né? Porque eles se acham muito mais do que todas essas pessoas. E aqui nós precisamos ter cuidado com... Então é assim, né? Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter humildade. Eu acho que o que falta na humanidade de hoje, principalmente daqueles que se acham muito conhecedores das coisas de Deus, né, é ter a humildade de abaixar a cabeça e de se colocar debaixo, né? Se colocar debaixo da proteção da igreja, se colocar debaixo da doutrina de Cristo. Nós precisamos
Nós precisamos de humildade. Acima de tudo, nós precisamos de humildade. Então é isso. O povo que era para acolher, não acolheu. Nós precisamos hoje também ter essa sensibilidade, né? Nós precisamos ter a sensibilidade de acolher e reconhecer, estar em busca da verdade. Aqui está o grande problema, queridos irmãos. Muitas pessoas hoje querem ter razão e não querem buscar a verdade pela verdade. Eu digo para vocês, para cada um de vocês, para cada um de nós, se nós buscarmos a verdade sinceramente, qualquer pessoa de boa fé sobre a face da terra, se ela buscar a verdade, ela encontrará a verdade. Isso para dizer que, veja, nós seres humanos, diferente dos animais, nós somos movidos pela verdade. Os seres humanos, os animais são movidos pelos instintos, né? Isso é um modo baixo de ser movido. Nós somos movidos, né? Nós somos movidos pela verdade. Nós somos atraídos pela verdade, porque nós fomos criados para isso. Então nós precisamos buscar a verdade de Deus. Nós precisamos estar na verdade de Deus. E quando nós, sinceramente, sem trambique intelectual, sem falsidade intelectual, ou teológica, ou filosófica, mas quando nós estamos com o nosso coração aberto e quando nós, diante de uma verdade, aquela verdade nos convence, eu digo para vocês, irmãos, nós temos que estar pronto para mudar de opinião e de posição diante da verdade que se impõe a cada um de nós. Isso aqui está o ponto central, né, do que é a busca pela verdade. Por isso, nosso Senhor, Ele acolhe, veja, Ele realiza quantas curas no povo pagão, povo além de Tiro, Sidônia, região da Idumeia, do outro lado do Jordão. Todos aqueles que tinham ouvido falar de Jesus, eles vão até nosso Senhor. Eles vão até nosso Senhor e eles, com um coração humilde, eles estão ali prontos para receber todo o ensinamento de Cristo. Nós também precisamos nos deixar ensinar. A palavra na carta aos Hebreus diz que Deus, Ele corrige aquele que Ele ama, né? Ele trata com varas aquele que é predileto, aquele que é agradável para Deus. E nós precisamos, muitas vezes, saber que nós não descobrimos a lâmpada. Não, nós não descobrimos a lâmpada, né? Nós não somos maiores do que ninguém, nós não somos melhores do que as outras pessoas. É a graça de Cristo, é a iluminação de Cristo que nos leva para a verdade plena. E essa verdade, ela está consignada, né, em todo o corpo de doutrina que Jesus deixou há mais de 2000 anos para cada um de nós. Jesus disse muito claro no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, quem vos ouve, a mim ouve. A quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, nós precisamos isso, né? Dentro de uma justa razão, questionar o que precisa ser questionado, sem dúvida alguma, né? Mas a verdade que se impõe claramente diante de cada um de nós não precisamos buscar argumentos, porque diante dessa verdade que é Cristo, nós não podemos muitas das vezes tomar a atitude dos judeus, que, vendo a verdade se impondo diante deles, mesmo assim, eles buscavam uma ocasião ainda de condenar nosso Senhor. Peçamos hoje, meus irmãos, a graça de um coração humilde, a graça de um coração que saiba acolher a verdade e que, mais do que isso, que saiba se deixar transformar por ela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.